Olá, estamos aqui apresentando o trabalho Desenvolvimento Capitalista, Dependente e a Divisão Sociossexual e Racial do Trabalho Doméstico Feminino, Pesquisa em Movimento. Esse trabalho está no GT20, Trabalho Doméstico de Cuidado Não Remunerado, Maternagem Desiguais e Políticas Sociais. É um relato de experiência no primeiro Seminário Nacional de Maternidade e Universidade. Eu me chamo Ana Cristina Oliveira de Oliveira, sou professora da Universidade Federal Fluminense, da Escola de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da UF. Junto comigo, as demais outras autoras, Ana Maria Almeida Conceição e a Rafaela Corel Barros Santana, ambas alunas da Universidade Federal Fluminense. A Ana Maria do Direito e a Rafaela do Serviço Social. Então, esse trabalho, ele faz parte de um núcleo, que é um núcleo interinstitucional de estudos e pesquisas sobre teoria social, trabalho e serviço social, NUTS. É um núcleo que atua na Escola de Serviço Social da UF, na área da grande área, né, Ciências Sociais Aplicadas, e ela desenvolve um projeto de pesquisa do qual eu coordeno desde 2022, intitulado Dialética da Dependência, superexploração da força de trabalho e divisão sociossexual e racial do trabalho doméstico feminino no Brasil. Temos fomento da FAPERJ, temos fomento da CAPES, né, através do PIBIC, temos fomento também da PROAS, que é da universidade, e desenvolvemos, além da pesquisa, trabalho de extensão universitária. Bom, essa pesquisa, esse projeto, tem uma característica de desenvolver uma pesquisa documental, bibliográfica, teórica, sobre grandes eixos. Quais são? Trabalho precarizado, trabalho doméstico feminino, conservadorismo reacionário, mas vejam, como expressão da questão social. Isso na articulação, na unidade dialética entre classe, raça e gênero, entendendo isso a partir da tradição marxista no mercado de trabalho brasileiro. A ênfase que essa pesquisa vai dar são sobre mulheres negras e o trabalho feminino doméstico assalariado. Essa análise, ou esse projeto, ele tem a intenção de pensar o trabalho precarizado doméstico feminino, a ascensão desse conservadorismo reacionário, mas vejam, articulado à divisão internacional do trabalho e, mais especificamente, na particularidade latino-americana, a divisão sexual e racial do trabalho no capitalismo dependente. E é nesse sentido que esse projeto pretende contribuir, né, no intercâmbio entre pesquisadores, na linha de duas grandes teorias que vai nos alicerçar para pensar como que se dá esse trabalho doméstico, sobretudo no Brasil, que é a teoria marxista da dependência e, mais recente, a teoria da reprodução social, entendendo que são atividades de reprodução social, como o trabalho doméstico, mas que ocupam um lugar de invisibilidade na sociedade capitalista, né? Principalmente executado por mulheres, e no caso específico, mulheres negras. E como é que a gente pode visualizar isso? A pesquisa nos revelou, nos dados de 2025 do IPEA, no relatório Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, que no Brasil 21% das mulheres negras são empregadas domésticas e apenas 23% delas têm carteira assinada. Contra quanto? 12,5% das mulheres brancas que são empregadas domésticas, sendo que 30% delas têm registro em carteira. Então, esses dados que vão nos revelando essa forma de impacto das relações das mulheres negras historicamente, né, como que a vida delas vão sendo consumidas, subtraídas do ponto de vista da violação do seu fundo de consumo e violação do seu fundo de vida. Isso nos diz respeito que o próprio sistema produtivo capitalista, ele desenvolve essa forma e tem interesse em perpetuar essa lógica. Então, na perspectiva unitária dos processos produtivos e reprodutivos, a gente entende isso como uma unidade. Portanto, produção não está descolado da reprodução das relações sociais, ela é uma unidade dialética. Isso nós temos vários autores que vêm desenvolvendo esses temas, vamos destacar aqui a Lise Vogel, destacamos também a Titi Bhattacharya, autoras que podem e contribuem para que a gente possa avaliar isso melhor
assim como outras autoras do ponto de vista da questão racial, incluindo a Angela Davis e a Lélia Gonzalez e outras autoras que nos fornecem isso. Do ponto de vista do método da TMD, nós vamos dar o destaque a Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos em especial. Bom, veja, o que nos interessa dizer aqui é que a condição que é específica, que é particular, que o Rui Mauro Marini vai chamar de capitalismo sui generis, né, do Brasil, é resultante desse imperialismo e das determinações de como que vai se precificar e valorizar essa força de trabalho. Como é que dá o preço dessa força de trabalho? Isso está articulado à divisão internacional de trabalho, da exploração, ou melhor dizendo, pela categoria da TMD, da superexploração da força de trabalho. E nesse modus operandi, né, 4 elementos são cruciais. Veja, opressão, articulado à dominação, alienação e principalmente a exploração. Esses 4 elementos que perpetuam a desigualdade, né, da forma como o patriarcado e o racismo, eles edificam esse capitalismo dependente, vamos chamar aqui de brasileiro, mas a América Latina sim também, vai conformar algumas expressões de subvalorização do trabalho dentro do neoliberalismo, mas que é voltada por uma terceirização desse trabalho doméstico feminino remunerado, incluindo as trabalhadoras vítimas do trabalho escravo contemporâneo, né, mas que são exaltadas na modernidade, são disfarçadas aí de autonomia, né, de uma emancipação produtiva e que vai perpetuando essa estrutura de exploração que é profundamente enraizada, extremamente lucrativa aos formatos atuais desse mercado. E nesse processo a gente busca, portanto, como resultado a gente tem acúmulos teóricos dessa conexão, né, e dessas teorias. E a gente pode então observar que, do ponto de vista metodológico, com essas 2 teorias e a partir do materialismo histórico dialético, a gente tem um curso que a gente desenvolveu de extensão universitária, do qual podemos discutir alguns assuntos sobre esse tema, como dialética da questão social e a unidade entre classe, raça e gênero, né? Nós desenvolvemos sobre como é violento esses meios de vida e corpos e saberes, né? Tivemos também toda uma preocupação de fazer um levantamento bibliográfico e documental com o DIEESE, com o IBGE, PNAD, os documentos, né, a partir da pandemia de 2019 para cá, incluindo o IPEA, OIT e o FENATRAD. O FENATRAD é a Federação Nacional de Trabalhadores Domésticos e também articulado à Comissão Latino-Americana e Caribenha das Trabalhadoras Domésticas. E com isso nós pudemos observar e recuperar o debate da centralidade da dependência na América Latina, que é inerente ao desenvolvimento desigual, característico desse capitalismo, articulado às questões étnico-raciais. Pudemos também elaborar algumas perguntas, fomos a essas trabalhadoras, fizemos oficinas com essas trabalhadoras, né, no Sindicato dos Trabalhadores Domésticas de Nova Iguaçu e organizamos alguns eventos. Essa agenda que nós participamos, fizemos também parte de vários eventos científicos, trabalhamos com algumas produções também culturais. Nesse sentido, todos os dados foram remontados e nos indicam que o preconceito e essa discriminação que é resultante do processo da violência, ela cumpre uma função social no desenvolvimento capitalista. Ela não está fora, não é moralizadora, né? Ela faz parte da estrutura de como se conforma a exploração e a expropriação das mulheres e homens racializados, né? Sendo que as mulheres, do ponto de vista da reprodução social, têm uma ênfase diferenciada na rotação do exército industrial de reserva ou a superpopulação relativa. Então, veja, nós temos uma inserção dessa população no mercado de trabalho formal e informal, em sua maioria, mas reproduzindo uma relação de exploração, alienação, opressão e resultando, portanto, em dinâmicas contraditórias. Nesse sentido, a gente vai concluir que a forma como esses dados que nós apresentamos, eles vão influenciar diretamente a forma como o capitalismo dependente ele se conforma e principalmente como historicamente essas mulheres
por meio de um tipo de processo de diferenciação de pessoas, por aspectos que vêm da ideologia dominante, se refazem.